estamos com Paulo Roberto Flores Castelo Branco de Freitas, 43 anos, nascido no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Paulo, vamos à Vila Isabel, ao Rio de Janeiro, e eu queria que você me falasse, me detalhasse como é que foram os seus 7 primeiros anos da sua vida. Bom, eu sou filho por adoção e eu fui adotado no Rio de Janeiro. Minha mãe, a família dela é de Florianópolis, meu pai do Rio de Janeiro. Eles me adotaram no Rio porque eles moravam lá nessa época. E eu fui adotado ainda criança, ainda bebê, né? Uma época que o processo de adoção ainda era um pouco diferente do de hoje. Eu estava num lar, né, chamado Lar Fabiano de Cristo, que é o nome que é dado para os lares de adoção, né, eram dados. Então, você tinha vários lares pelo Brasil chamados Fabiano de Cristo. Então, eu fui adotado, ainda pequeno, muito pequeno. Meus pais vieram para Florianópolis, né, cidade da minha mãe. E eu cresci, né? Sou radicado em Florianópolis, apesar da raiz no Rio de Janeiro, de eu frequentar muito o Rio de Janeiro e me sentir totalmente pertencente ao Rio. Eu fui criado em Florianópolis. E meus pais, com muito esforço, puderam me dar uma excelente educação. Estudei nos melhores colégios de Florianópolis, colégio de freira, depois o colégio de padre, aqui dos dois mais tradicionais. E eu sou negro, meus pais são brancos, né, e me proporcionaram, na melhor das intenções, o melhor ensino. E desde que eu entendo por mim, eu já sabia que eu era filho por adoção. Mas no colégio, eu comecei a me deparar com as primeiras diferenças que depois, mesmo sem eu perceber, acarretaram em uma série de coisas que hoje, fazendo a constelação, eu vi que tiveram reflexo. Mas falando ainda daquela época, minhas lembranças são de uma infância muito bem vivida, de brincadeira de rua, de me relacionar com todo mundo, sempre ser querido na rua da minha avó, né, pelos colegas, mas sem deixar de lado, né, alguns conflitos. E aí, nessa época de infância, meu maior conflito era no colégio, a questão da minha etnia, né, da pele negra, num colégio lotado de brancos. Então eu era, Principalmente numa cidade como Santa Catarina, que tem uma raiz toda europeia. então eu era o único negro no meio de 3, 4 mil alunos, né? E eu comecei a sentir isso muito cedo. Na hora de formar a fila para entrar na sala, que tinha que dar a mão e ninguém queria dar a mão para mim. Coisinha simples. A professora que tinha que forçar. E aquilo era uma coisa natural, era uma coisa natural dos meus colegas, que eram crianças também. Da onde eles tiraram que aquela repulsa, aquele nojo de pegar na minha mão polícia negra, que eu não sei de onde que aquilo vem. Talvez por ser diferente, né? E isso ser natural, né? Do medo do desconhecido. Eu não sei essa resposta. Eles não eram treinados para isso. Sim, sim. Mas de fato não queriam, a professora tinha que forçar, né? Na hora de dividir uma água, um refrigerante, onde todos compartilhavam um copo para dar um gole, coisa e tal. Depois que eu tomava, as pessoas não quererem tomar. As pessoas, as crianças, meus colegas de 5, 6 anos, Sim. 7 anos, né? Na casa de alguns colegas, quando eles estavam a fim de me sacanear e fazer o bullying, naquela época a secretária do lar, as ajudantes eram chamadas de empregadas, ainda são hoje, mas geralmente eram pessoas Sim, negras, geralmente de uma pele escura. exato, e que moravam no local e que ficavam servindo a família até tarde da noite. E eu via isso na casa dos meus colegas. E eles, no intuito de me sacanear, várias vezes tenho uma lembrança muito clara
de pegarem um copo dela e me dar para tomar, como se aquilo fosse algo fora de série, como se Sim. fosse algo para me atingir. E não me atingia, porque eu entendia que ela era como eu. Eu me sentia até à vontade. Mas Você sabe, conseguia sentir uma identificação. identificação total, né? Sim. E eu tenho essa lembrança, isso muito pequeno. E como é que você lembra de sentimentos que te invadiam diante dessas situações? Lembro, eu tive muita raiva. Eu tive muita raiva. Eu tive vontade de chorar e não chorava Tipo, com uma para não dar, vergonha. mas e não chorava vontade de chorar de raiva. Uhum. E não chorava para não dar o braço a torcer. Não chorava por orgulho, para não deixar eles verem, né? Mas eu ia para casa e questionava meus pais por que eles faziam isso. Cheguei a questionar por que eles me adotaram, por que eles não adotaram um branco, ao invés de me adotar e me colocar no meio daquilo lá. Como se eles tivessem uma certa Uma certa responsabilidade responsabilidade. de te inserir naquele sistema. Sim, porque internamente eu me questionava, pô, não seria melhor eu não ter sido adotado e de repente estar lá no Rio, Vivendo diante de uma. vivendo no meio da minha turma, que talvez fosse um morro, uma comunidade, onde os demais seriam como eu e não teria diferença. Você Estaria, sentiu que você não pertencia àquele local. sim, total, né? E como é que isso começa a... Porque geralmente a gente absorve essas questões no início de 0 a 7 anos, como tem aquele livro, né? Tomando a vida nas suas mãos. De certo, nós somos os esponjas, a gente apenas absorve. Uhum. E dos 7 aos 14, a gente entra no processo de começar a fazer um processo de seleção do que isso interessa, o que não interessa. Sim. E como é que foi isso para você diante dessas situações já conflitantes de infância? Eu nunca deixei de fazer nada, por mais que os outros forçassem que eu não fizesse ou fizessem esse tipo de coisa para me intimidar ou para me diminuir. E meu pai sempre me treinou, sempre brinquei que meu pai foi meu treinador. Minha mãe sempre muito presente também, mas a conversa mesmo era aquela conversa de pai para filho, né? Eles Uhum. dividiam o meu problema, mas meu pai me chamava para conversar. Nessa época a gente morava em Sambaqui e meu pai, a gente saía passeando, tem uma lembrança muito boa da gente passeando lá pela praia do Sambaqui, tomando um sorvete, um picolé, e ele com o jeitinho dele ia contornando a situação e ele ia me treinando. Então meu pai me treinou a não perder Uhum. para Não. eles. Ele me treinou a me colocar em pé de igualdade. Não ser mais nem ser menos, mas enfrentar. E meu pai sempre me deixou muito claro a minha condição. Ele Uhum. nunca fantasiou. E ele falava, Paulo, a gente está te dando a melhor educação que a gente pode para tu quebrar essas barreiras aí. Agora entenda que se empatar, tu vai perder. Uhum. Então eu sempre soube e sei que para eu conseguir ter um grau de comparação, eu tenho que ganhar. Eu tenho que chegar na frente para poder me colocar em pé de igualdade. Eu tenho que fazer mais para equilibrar o negócio. Eu fui treinado para isso. Meu pai me treinou. Sim. E foi aos trancos e barrancos. Assim, naquela época Porque você passou a se cobrar demais? não cheguei a me cobrar demais, mas eu sabia da minha responsabilidade. Eu estava num lugar onde não Outra tinham opção. negros e eu estava ali para quebrar mesmo. Uhum. E eu passei a ter isso como um desafio, até hoje eu tenho. Sim. Hoje eu gosto de chegar num espaço e desafiar, entendeu? E me Uhum. colocar lá. E depois tem uma passagem mais à frente que eu vou contar na universidade de um outro negro amigo meu que falou algo nesse sentido. Mas nessa época aí, muitas vezes isso foi resolvido na porrada, Sim. na briga. As escolas não tinham psicopedagogos, não se falava em bullying. Sim.
A gente ia pra porrada Era mesmo, né? porrada, era sair na porrada mesmo. Ou, às vezes você ia aturando, 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 até que tinha um lá que você já não ia muito com a cara. E aí, quando a coisa esquentava muito, aí você partia pra briga. Porque o preconceito, né, ele não acontece na frente do professor. Não, de forma O alguma. Ele é professor não, velado. o professor não sabe. O professor ele acontece, o preconceito ele acontece lá no campo de futebol, lá na bandeirinha do escanteio. 3 contra Perfeito. 1 na bandeira do escanteio lá, no silêncio, no particular. Então era lá que acontecia, nunca foi na frente do professor. O professor nem estava sabendo. O professor sabia quando eu reclamava em casa e aí minha mãe ia lá tomar partido, mas fora isso. Então assim, ao longo de uma trajetória, imagina o quantas vezes Você não perdeu a cabeça. eu não passei por isso, sabe? Porque perder a cabeça mesmo nem foram tantas. Uhum, Porque às vezes eu era minoria, eram 4, 5, eu não podia com todos. sim. Mas às vezes de aturar isso calado. E às vezes nem sempre eu ia reclamar. Uhum. Então eu absorvia muita coisa. E ficava pensando, e ficava me questionando, sabe? Remoendo, Remoendo. reverberando tudo dentro da sua mente. As paqueras na escola que todo mundo tinha, não tinha. Minha autoestima pra paquerar uma garota era baixa. Comecei a mexer com todas as suas Todas as áreas. inseguranças, insegurança em todos os sentidos. Isso, e eu ia para as festas, festinha americana, né? Aquela festa que eu dançava, eu brincava, eu dançava música rápida, música lenta, não porque eu nem, muitas vezes nem tinha coragem de tirar as meninas para dançar. Mas eu era uma pessoa, um garoto desenvolto. Eu estava junto em todas as atividades, eu me metia em tudo, eu fazia tudo com os demais. Mesmo Tendo todas as diferenças. sempre, eu nunca deixei de fazer nada, né? Eu me destacava nos esportes. No futebol todo mundo me queria por perto. Uhum. Nos esportes todo mundo me queria por perto. Nas atividades cognitivas todo mundo me queria por perto. Mas nessa questão de relação, até de afeto, ali eu gostei de muita gente e nunca falava. Eu tomava aquilo pra mim e ficava ali e assim ia. Isso começou a mudar mais pra frente.